Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje já tô indo. Hoje, já vou. Hoje eu quero falar sobre o que eu quis dizer quando eu falei que a representatividade era econômica. Eu quero fazer um vídeo curto, o vídeo tá saindo um pouco grande e concisão. Para explicar isso, eu preciso que vocês prestem atenção nessa caneca. Eu juro que vai fazer sentido, tá? Essa caneca é vermelha, corretamente? Então, meus amores, esse vermelho que está acontecendo aqui nessa caneca é um fenômeno que ocorre graças à relação entre o conjunto de elementos da realidade concreta que faz com que nós, enquanto seres humaninhos, percebamos essa caneca enquanto vermelha. Qual é essa relação? No mais básico, nós temos a luz do sol batendo nesse objeto, esse objeto, por sua vez, refletindo um comprimento de onda específico que é captada pelo nosso olho humano e processada pelo nosso cerebelo, de modo com que nós percebamos essa caneca enquanto vermelha, tá? Por que eu digo que isso está acontecendo no mais básico? Porque existem outros elementos da realidade concreta que eu não trouxe a explicação que está fazendo esse fenômeno acontecer para nós. Por exemplo, a câmera do celular captando essa imagem aqui e transmitindo ela, no caso, para mim, e o seu aparelho aí transmitindo para vocês de alguma forma, de modo com que nós enxerguemos, né, na tela a projeção desse objeto que eu seguro aqui enquanto uma caneca vermelha, tá? E aí o que acontece? Eu falei laranja, eu falei vermelho, eu me confundo às vezes as coisas, mas assim, vermelho, tá? E aí o que acontece? Vocês conseguem perceber que essa relação toda que faz esse fenômeno ocorrer não é percebido pelo nosso sentido no mais imediato, que é no caso a visão? O que nós percebemos com a nossa visão é uma caneca vermelha, né? Alguém segurando uma caneca vermelha, é isso? No mais imediato. É isso que nós percebemos e racionalizamos, não é assim? Pois é, meus amigos. Vocês conseguem perceber que a realidade nesse processo está acontecendo de uma forma nada intuitiva à nossa percepção no mais imediato? No sentido de que a realidade acontece de forma... a realidade acontece em relação, são elementos em relação. Vocês estão entendendo isso? E que o nosso sentido no mais imediato percebe o elemento em si, percebe que ele é em si, que a caneca é vermelha em si. Vocês estão entendendo? Isso. Que o intuitivo a nós é perceber as coisas em si e não em relação como é na realidade concreta. Então, desculpa. Então, meus amores, é isso. Quando eu digo que as imagens que a gente constrói nunca vão falar sobre nós, eu estou dizendo que essa imagem que a gente constrói é trabalhada em cima do limite da percepção do nosso sentido no mais imediato, tá? E sendo limitada a isso, ela tende a nunca se aproximar da verdade tal qual ela acontece, de forma que relacional, em relação. A realidade acontece em relação. Essas imagens elas tendem a nunca se aproximar da realidade que acontece em relação, que é, portanto, dinâmica. As imagens tendem a ser em si e, portanto, estáticas, né? Criar padrões, não é isso que se fala? Então, é esse processo, tá bom, meus amores? E aí, nesse sentido, ela tende a não se aproximar da realidade, a se afastar cada vez mais da realidade. Quando o quê? Quando racionalizamos em cima dela para compreender a realidade. Quando a lapidamos de modo a torná-la complexa, não é mesmo? Como discutimos em cima dessas imagens. Quando discutimos em cima do filme, do que aquele filme fala sobre a sociedade, não estamos nos aproximando da realidade.
nós estamos nos afastando dela, tá? Por quê? Porque, como sabemos, as imagens se limitam à percepção imediata do nosso sentido. Se nós racionalizamos em cima disso, se nós sofisticamos a nossa percepção de mundo em cima disso, nós tendemos a deformar o mundo para a realidade, para caber nisso aqui. Tendemos a deformar o modo como a gente percebe a realidade. Entendeu? Então, não é uma aproximação, é um afastamento. Mas nesse processo de afastamento, se cria a ilusão de que estamos voltando à realidade. E ela se torna o quê? Grotesca. Ela se torna feia, ela se torna deformada. Tá? Esse processo acontece. E aí, por isso, e nesse processo de deformação da realidade, você percebe que a gente vai cada vez mais se afastando da percepção de como ela é, porque a gente vai racionalizar em cima da deformação. E aí conforme a gente vai olhando para a realidade, a gente vai deformando ela cada vez mais. Quando a gente o quê? Quando a gente usa essas imagens que nós criamos para percebê-la. Entendeu? E é isso que é o perigo das imagens. É a gente usá-la para perceber a realidade concreta e acabar deformando a realidade concreta. O que isso gera na vida real? Gera pessoas que não saem do quarto. Por exemplo. Gera criminosos, gera gente doente? Não, gera gente que não sai do quarto. Olha o Japão, meus amores. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. 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 Vocês estão entendendo? E aí, é isso, tá bom, meus amores? É isso que eu digo quando eu digo que as imagens nunca vão falar sobre nós. E aí, quando eu digo que a representatividade econômica é nessa questão de que não podemos, é perigoso, tá? Olhar para as imagens para se construir identidade justamente por causa disso, tá? O que faz com que a gente perceba realmente a nossa identidade quando a gente observa as imagens é aquilo que ancora na realidade. O que é isso que ancora as imagens na realidade, meus amores? É como ela está sendo construída. Por isso que é importante que a gente entenda que a representatividade é econômica, porque a gente só vai conseguir ver quem nós somos de fato na realidade quando a gente vê como como essas imagens são construídas. Por quê? Porque vendo como essas imagens são construídas, a gente percebe os elementos que se relacionam com ela, entendeu? Que se relacionam na sua construção. E aí, nesse processo de perceber esses elementos que se relacionam com ela, nós percebemos que a gente é parte é um desses elementos, que a gente é um desses elementos, entendeu? E sendo um desses elementos, percebendo esse um desses elementos que somos nós, a gente consegue ver quem nós somos, tá bom? Que somos nós, portanto, por exemplo, né, no caso, assistindo esse vídeo, tá? Você, quando está assistindo esse vídeo, você não é um ser universal e transcendental que está pairando no universo e percebendo esse vídeo de fora. Você é alguém que está assistindo ele. Você está se relacionando com ele aqui presente, no mundo presente. Então, meus amores, que canequinha é você? Entendeu? Você é alguém que está sentado, alguém que está em pé, alguém que está no sofá, alguém que está no chão, entendeu? É isso que vai perceber essa questão, é que vai fazer com que você perceba a sua identidade nesse processo, entendeu? Percebendo essa relação, tá? Essa coisa dinâmica, etc, que é a realidade, meus amores, entendeu? E aí você vai ver quem é você. Quem somos nós na relação que nos traz essas imagens da nossa percepção imediata? Quem somos nós nessa relação em que filmes, séries norte-americanos, japoneses, coreanos, ingleses, sul-africanos, e etc, são trazidas a nós ao nosso sentido mais imediato? Quem somos nós nessa relação? Entendeu? Para perceber quem somos nós, quem é que está assistindo, a gente precisa perceber quem é que está trazendo essas imagens. Entendeu? Quem é a Netflix? Quem é a HBO? Quem é a MUBI? Entendeu? Para nos perceber a realidade, perceber o que estamos fazendo, né?
quem somos, o que estamos fazendo, etc, etc, para onde vamos, a gente precisa perceber essas coisas, perceber a realidade, tá? Por que isso é importante? Porque é importante a gente perceber a realidade. Porque é percebendo a realidade que o ser humaninho desenvolveu técnicas para adaptá-la a seu interesse. Qual é o seu interesse enquanto ser humaninho? Não morrer hoje. É literalmente isso. Eu não tô brincando não, viu? É literalmente isso. Não morrer hoje enquanto indivíduo, não, enquanto sociedade. Enquanto grupos sociais. Entendeu? Sobre isso, meus amores. É sobre isso, meus amores. Enfim, eu não sei se eu me deixei clara. Uh, eu não sei se eu me fiz claro, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas é isso, tá bom? Foi isso que eu tentei dizer quando eu disse que a representatividade é econômica. Porque é sobre como construímos imagens. O que vai dizer quem nós somos é como construímos imagens, tá? E não a imagem que está sendo construída de fato. A imagem que está sendo construída de fato tende a nos afastar da percepção da realidade. Porque ela vai modificar, tipo, ela tende a alterar a nossa percepção da realidade no sentido de transformar a realidade que nós percebemos em algo grotesco, a nossa visão no mais imediato. É algo grotesco, algo desinteressante, algo isso, mas é importante que a gente olhe a realidade tal qual ela é, para que a gente consiga tocá-la, de modo a nos beneficiar, tá? Nos beneficiar de vantagem econômica, não, em vantagem de sobrevivência mesmo. Entendeu? Vontade da gente sentir bem para continuar vivo, tá bom? Ai, é isso, meus amores. Espero que eu tenha me feito clara. Bem saudável, entendeu? Bem no sentido de estar saudável. Muito obrigada pela atenção. Eu vou tomar café agora. É isso. Tchau, tchau.